Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores e à comunidade sempre que nos acompanha, aqui e também pelos canais de comunicação. Eu gostaria de iniciar nessa tarde, mais uma vez, pedindo, sobretudo à nossa comunidade e aos empresários, um olhar bem atencioso em relação à questão do esporte na nossa cidade. Eu sempre friso isso aqui, que nós temos a possibilidade, através de leis federais, de que alguns benefícios as empresas acabem colocando no esporte aqui da região, vereador Alexandre Matias, no lugar desse recurso ficar lá distante, em Brasília, e que não tem acesso. E é mais uma realidade que nos procuram e que ela se repete. Por exemplo, nós temos duas promessas aqui da Associação de Ginástica Rítmica de Blumenau, da GIBLU, que foram convocadas para representar a seleção brasileira da modalidade. As ginastas Isadora Beduski e Natália Metzner irão disputar o Sul-Americano de duplas na categoria AC3, para crianças entre 11 e 12 anos. O evento ocorrerá de 22 a 28 de outubro em Lima, no Peru, casa dos Jogos Pan-Americanos, que começam no dia 26 desse mês. Mas todos esses custos de passagem, de hospedagem, de alimentação, das taxas de confederação, são pagas pelos próprios atletas e pelas suas famílias. Algo que se aproxima aqui, por exemplo, de 12 mil em relação por pessoa, né? E nós precisamos fomentar cada vez mais esses projetos com a iniciativa privada. Nós precisamos ter esse papel em relação à Fundação de Desportos, de conseguir trazer contador, de ir nas principais empresas, de tentar fazer essa questão, da comunidade também abraçar, ajudar, de estimular esses casos, muitos casos que acontecem, vereadores, inclusive aqui com eventos beneficentes, né? Então a gente também se coloca à disposição disso, de fazer pastelada, fazer feijão e tentar arrecadar essa verba e esse olhar diferenciado. E claro que a gente precisa também de um plano estratégico em relação ao governo do Estado, governo federal, a gente sabe das limitações do município em relação a isso, a gente sabe do sacrifício que o município faz, inclusive, para atender as mais variadas modalidades esportivas, e a gente precisa ter um planejamento de país, um planejamento lá em cima, de um projeto para potencializar o esporte no Brasil, que nem é feito em outros lugares. Eu, inclusive, uma vez, eu até encaminhei para alguns deputados, não tive resposta, infelizmente, mas encaminhei um projeto de que a gente pudesse ter cotas que a gente tem nas nossas universidades federais, não por questões raciais, mas talvez cotas esportivas, podendo fazer dos estados do nosso país verdadeiras potências nas mais variadas modalidades, que a gente conseguiria fazer do Brasil realmente uma potência olímpica, uma potência educacional. Precisamos pensar a mais, mas dentro da realidade que a gente tem, daquilo que a gente pode agir localmente aqui, fica, na verdade, o pedido, né, para que a gente possa fazer essa aproximação aqui do poder público com as empresas e que a gente possa também ter a comunidade, os empresários locais, essa sensibilidade. Então, quem se interessou pelo caso dessas atletas, que irão participar, irão representar com muita grandeza e com muita paixão a cidade de Blumenau, né, procurem entrar em contato, procurem ajudar. Então, eu parabenizo as atletas aqui, mais uma vez a Isadora e a Natália, todas as suas famílias, os amigos, a equipe técnica. A gente deseja muito sucesso nesse objetivo e se coloca à disposição naquilo que a gente puder, em relação a alguns eventos, para tentar ajudar a comunidade a fazer a arrecadação. Dito isso, presidente, autorizo uma parte ao vereador Alexandre Matias. Com autorização do orador, vereador Alexandre Matias. Vereador Bruno, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, parabenizar também a GIBLU, em nome da presidente, a Arlete, em especial também as duas atletas aí que vão representar não só a nossa cidade, né, mas também o nosso país, lá na cidade de Lima, no Peru, é isso? Isso. Então, e dizer de que sou testemunha da quantidade do envolvimento dos pais dessas atletas, da criatividade da GIBLU em fazer eventos para arrecadar fundos para poder custear o dia a dia da GIBLU, também as viagens das atletas, enfim, parabenizar, porque, como o senhor colocou, não é fácil, são valores altos para custear essas viagens e que nós temos que, sim, ter essa parceria entre o público e o privado, melhor, entre os atletas e a iniciativa privada, para que isso possa ser uma solução para os problemas financeiros que essas atletas enfrentam para nos representar. Parabéns. Obrigado, vereador Alexandre Matias. Sei do teu envolvimento, da tua luta também nessa questão esportiva e coloco aí também à disposição para a gente tentar, inclusive, conjuntamente avançar nessa área, que são várias indicações que a gente já fez. Eu acho que existe um espaço aí, um trabalho bem feito que está sendo feito na cidade, mas tem um espaço para a gente avançar e precisa, sobretudo, sim, do pensamento e da sensibilidade do empresariado aqui nessa questão. Quero aproveitar também aqui para parabenizar, porque eu gosto de fazer as coisas de forma justa. Eu quero parabenizar
todo o setor aí, equipe da Secretaria de Conservação e Manutenção dos Bairros, porque a gente começa a perceber que várias demandas comunitárias começaram a andar, começaram a encaminhar, coisas que estavam paradas há muito tempo, né? Tem alguns casos ainda bem severos, bem críticos, mas ao mesmo tempo que eu fiz o pedido aqui e fiz as críticas em relação ao andamento lento que estava, vereador Marcos da Rosa, quando as coisas começam a encaminhar, quando as coisas começam a andar e também tem um posicionamento da Prefeitura de atender aqui os pedidos que chegam da comunidade para os mais variados vereadores, independentemente de fazer parte de base ou não fazer parte de base, eu acho que a gente também tem que vir aqui. Como há pouco o vereador Gilson trouxe uma questão que tem que consertar, que é uma questão de fato que a Prefeitura está pegando na questão da resposta aos requerimentos dos secretários, aqui, nesse serviço, né, de Secretaria de Conservação e Manutenção dos Bairros, a gente também pode admirar. E eu acho que fazer uma nova política, vereador Gilson, é fazer isso. É não vir aqui e ficar elogiando todas as coisas ou ficar criticando as coisas por criticar. E talvez até um processo educativo que é difícil da própria comunidade, que às vezes estranha e às vezes acha que a gente tem que fazer situação pela situação, oposição pela oposição. Ontem até estava colocando na rede social, né, das brigas que tem polarizadas, de um pessoal, por exemplo, que defendia cegamente as questões do governo do PT, agora um pessoal que às vezes defende cegamente algumas questões do governo do Bolsonaro, que usam inclusive dos mesmos argumentos, das mesmas posições que tinham. Eu acho que a gente tem que superar essa dicotomia, a gente tem que superar essa visão atrasada, que é certo e que é errado está acima dos lados políticos e tem que posicionar. Talvez seja ingenuidade política minha, pode até ser, mas eu acho que é aquilo que é certo e aquilo que é correto, e eu acho que isso que tem que nos ponderar. Eu acho que é desse modo que a gente faz a nossa contribuição aqui na vida pública. Queria também destacar que hoje fiquei muito feliz porque há 2 anos, na verdade, a gente aprovou aqui nessa casa a Comenda Municipal do Mérito Edson Klaus Kelvagen, que é uma comenda com o objetivo de fazer a aproximação, né, das instituições de ensino, dos projetos que estão sendo feitos nas instituições de ensino com essa Casa Legislativa. Em breve teremos uma sessão aqui nessa Casa Legislativa que eu já soube que vários vereadores já inscreveram, inclusive, alguns projetos para trazerem, para demonstrarem para a comunidade. Então, hoje, como está completando 2 anos da aprovação, eu faço aqui esse registro e mais solicitar. Presidente, eu gostaria aqui mais 1 minuto e meio, se possível, para concluir minha fala. Mais 1 minuto e 30, Vossa Excelência. Muito obrigado pela gentileza. Eu quero também destacar aqui a questão da segurança na nossa cidade, que é um problema amplo, e tenho recebido, como outros colegas vereadores, de forma constante, principalmente os moradores ali da comunidade da Ponta Aguda, em relação à questão da prainha, o problema que persiste na cidade, o policiamento em relação à noite. Semana passada eu trouxe o estado, né, deplorável de alguns brinquedos, de algumas situações de uso do parque, inclusive a administração pública respondeu, o processo de investimentos que está em todo um trâmite administrativo, licitatório, mas a questão do policiamento realmente é um ponto muito importante. Inclusive, como vereador aqui, esse foi um pedido da Maria Margarete, uma amiga nossa ali da comunidade. Bruno, dá uma atenção, sei que vários vereadores estão reivindicando isso há bastante tempo, a gente também, e eu volto a frisar nesse ponto, inclusive, paralelamente, estamos fazendo encaminhamentos para a própria questão da polícia. Procurei hoje o coronel também Jefferson Schmidt para saber uma resposta. A gente sabe de todas as problemáticas de estrutura, das precariedades que tem, mas a gente precisa resolver isso. Inclusive, nessas discussões todas que estão sendo feitas lá em cima, gente, essa da segurança pública, né, da questão do pacto federativo, da competência de Estado e de município, tem que ser revisto de alguma forma, porque a população como um todo se sente aqui desprotegida, com vários casos de furto, com várias situações de insegurança mesmo, de estar nos espaços da cidade, de estar transitando. E aqui, um caso, né, de um espaço tão importante na nossa cidade, que é a prainha, precisa dessa atenção especial e a gente precisa tentar conectar as forças e as autoridades para resolvermos essas demandas que nos chegam. Então, só gostaria de fazer esse registro e esse pedido a todos que possam nos ajudar nesse direcionamento. Agradeço aqui também a atenção e desejei uma ótima tarde a todos. Obrigado.